povo? O tema da aula de hoje vai ser trabalho de uma carga elétrica, o trabalho realizado para movimentar a carga elétrica de um ponto até o outro. Esse vai ser o primeiro tema. E o segundo tema são superfícies equipotenciais, tá? Superfícies equipotenciais são regiões no espaço onde o potencial elétrico é o mesmo. Tá? Por exemplo, são linhas no espaço, são regiões no espaço, onde em qualquer parte dessa linha o potencial é constante, o potencial é o mesmo, o potencial elétrico é o mesmo. Então, isso são superfícies equipotenciais. Então, o tema da aula de hoje vai ser trabalho de uma força elétrica e superfícies equipotenciais. Esse vai ser o nosso tema da aula de hoje. Pode crer? Então, bora para a aula. Vou compartilhar com vocês. O tema da nossa aula de hoje, trabalho da força elétrica. Então, nós vamos ver como calcular o trabalho realizado para pegar uma carga elétrica de um ponto e levar ele até outro ponto do espaço. Então, vou pegar uma carga e movimentar ela. Então, quero saber qual é o trabalho realizado para movimentar essa carga. Pode crer? Então, vamos ver. Então, pessoal, tá aqui então, é o trabalho realizado para levar uma carga elétrica de um ponto com potencial elétrico até um segundo ponto com um potencial elétrico diferente. Então aqui eu tenho um ponto A, onde eu vou ter um potencial elétrico A, e aqui eu tenho um ponto B, onde eu tenho um potencial elétrico B. Então, qual vai ser o trabalho realizado para eu pegar essa carga aqui, trazer desse ponto A e levar até esse ponto B? Como eu faço para calcular esse trabalho? Em qualquer área da física, trabalho é definido como variação da energia cinética menos a variação da energia potencial e força vezes deslocamento. Isso em qualquer área da física, essas são as formas que você utiliza para calcular o trabalho realizado por alguma força, beleza? Variação da energia cinética menos a variação da energia potencial e força vezes deslocamento. Tá? Eu sei que eu tenho uma relação entre potencial elétrico e energia potencial elétrica quando eu falo de carga. Então, para solucionar esse problema, eu vou utilizar a energia potencial. Beleza? Porque eu sei que tem uma relação de potencial elétrico com energia potencial. Então, vou utilizar aqui para calcular o trabalho, eu vou utilizar essa parte aqui, ó, menos a variação da energia potencial. Então, a variação da energia potencial é a energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A. Então, a variação da energia potencial é a energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A. Só que eu tenho esse sinal negativo, então fazendo um trabalho aqui, ó, esse negativo com esse negativo fica positivo, e aqui esse termo fica negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, trabalho vai ser igual a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Esse vai ser o trabalho. Então, o trabalho ele vai ser igual. Como que eu calculo a energia potencial no ponto A? É o valor da carga Q, que é a carga de prova, vezes o potencial no ponto A. E a energia potencial no ponto B é o valor da carga de prova vezes o potencial no ponto B. Essa relação de energia potencial elétrica e potencial a gente viu na última aula, tá? Onde a gente viu que energia potencial elétrica é igual a uma carga de prova vezes o potencial elétrico. Aqui eu tenho a carga de prova nos dois extremos, eu posso isolar ela. Eu acabo chegando que o trabalho ele é igual o potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B. Beleza? Então é assim que a gente vai calcular o trabalho realizado por uma carga. Vejam os detalhes importantes dessa equaçãozinha aqui. Tá? Então é essa equação que eu quero que vocês anotem para mim. Beleza? Essa é a equação importante da aula de hoje. Trabalho é igual a carga de prova que está se movimentando vezes o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Vejam que nessa equação a gente não leva em consideração a trajetória que essa carga vai fazer. Ela leva em consideração apenas o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Então, se eu pegar essa carga, levar para cima, levar para baixo, ir para frente, voltar, ir de novo e trazer ela aqui, o potencial elétrico vai depender apenas do potencial desse ponto e o potencial nesse ponto.
Então, o trabalho realizado vai depender apenas da diferença de potencial entre os dois pontos. Beleza? Então, não depende da trajetória, depende apenas da diferença de potencial e, lógico, da carga de prova. Beleza? Então, é dessa forma que eu vou calcular. Por que eu estou falando isso? Porque alguns exercícios, ele fala, a carga estava aqui no ponto A, aí o cara leva essa carga aqui para o chão, depois leva essa carga lá para cima e depois leva essa carga para o ponto B e pergunta qual é o trabalho. Aí muita gente pensa, eu tenho que calcular essa distância, tenho que calcular aquela. Não, só precisa saber do potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Só isso. Beleza? Viram como é simples esse trabalho de uma força elétrica? Ele é muito simples. A forma de calcular é muito simples. O problema está sempre ali nos detalhes, tá? Como eu falei, não depende da trajetória. Depende apenas depende apenas aqui do potencial no ponto A e do potencial no ponto B. Beleza? Não perguntas? Então, continuamos. Agora eu vou falar sobre superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais, como eu falei, são regiões do espaço onde você tem o mesmo valor para o potencial elétrico. Então, são regiões onde tem o potencial elétrico constante. Então, aqui, ó. Então, superfícies equipotenciais são linhas no espaço que apresentam o mesmo valor de potencial elétrico. Tá? O primeiro exemplo que eu tenho é uma carga no centro aqui, beleza? E se eu calcular o potencial elétrico em qualquer região aqui em torno dessa carga, com a mesma distância R, vai ser sempre o mesmo valor. Lembrando que o potencial é igual a constante eletrostática, vezes o valor da carga dividido pela distância. Se eu pegar uma circunferência aqui, ele vai ter sempre a mesma distância em torno da carga. Então, essa região aqui, circular em torno da carga, é uma superfície equipotencial. Então, todas as regiões circulares em torno dessa carga, onde a carga é o centro da circunferência, você vai ter várias regiões aqui equipotenciais em torno dessa carga. Beleza? Então, isso que é uma região equipotencial, é onde o potencial elétrico é o mesmo sempre. Beleza? Aqui nós temos um outro exemplo de superfície equipotencial, onde é uma superfície aleatória, você tem linhas de campo aqui, linhas de força, que alguns exercícios chamam, essas linhas de força, linhas de campo, aleatória, de forma aleatória aqui. Aí aqui você vai ter uma linha uma superfície equipotencial e aqui outra superfície equipotencial. Como eu sei que essa superfície é equipotencial, tá? Um detalhe muito importante. Sempre as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo, ou às linhas de força. Beleza? Então, se eu pegar essa linha aqui, traçar essa linha, e o ponto que eu cruzar essas linhas de campo aqui forem perpendiculares, então aqui eu tenho regiões equipotenciais. Então, essas duas linhas são equipotenciais, ou seja, o valor do potencial em qualquer ponto dessa linha tracejada aqui vai ser sempre o mesmo, não vai mudar o valor. Beleza? Então, uma forma de você identificar as superfícies equipotenciais é que elas sempre formam 90 graus com as linhas de força, com as linhas de campo. Por exemplo, essa carga aqui, se ela for positiva, as linhas de campo, elas saem dela, certo? Elas saem dela e vão para todas as direções, se a carga for positiva. Lembrando que linhas de campo, elas saem de cargas positivas. Nessa circunferência, sempre que você for analisar a superfície equipotencial aqui, todas essas circunferências aqui nessa região, elas formam 90 graus com a superfície equipotencial. Então, sempre as superfícies equipotenciais formam 90 graus com as linhas de campo. Esse é o primeiro detalhe que eu puxo para vocês. Tá? Superfícies equipotenciais são linhas onde o valor do campo elétrico é constante. Tá? E essas superfícies equipotenciais sempre formam 90 graus com as linhas de campo elétrico. Tá? Aqui, 90 graus, aqui também essa superfície equipotencial sempre vai formar a linha 90 graus com as linhas de campo emitidas por essa carga. E aqui nós temos o caso onde nós temos um campo elétrico constante, tá? Uniforme, que nós chamamos. As linhas de campo sempre com os mesmos espaçamentos,
sempre paralelas e todas apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Aí elas são igualmente espaçadas. Nessa região aqui, ó, você tem essas superfícies equipotenciais. Tá? Vejam que sempre essa linha vai formar 90 graus com as linhas de campo. Ó. Vendo todas essas e todas essas. Então, isso aqui é uma superfície equipotencial, significa que se eu pegar o valor do potencial elétrico aqui, potencial elétrico aqui, potencial elétrico aqui, vai ter sempre o mesmo valor. Beleza? Nessa linha aqui. Agora, se eu mudar para essa região, vai ter outro valor, diferente dessa primeira. Mas em toda a região nessa linha, aqui vai ter o mesmo valor que aqui, 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 vai ter o mesmo valor que aqui. Certo? As superfícies equipotenciais, então aqui nesse campo uniforme, beleza? Eu vou ter vários valores de potenciais, tá? Mas sempre que eu tiver uma linha aqui que forma 90 graus com as linhas de campo, eu vou ter superfícies equipotenciais. Ou seja, nessa superfície 1, todo o valor de campo aqui é o mesmo, e nessa superfície 2, todo o valor nessa linha é o mesmo, beleza? Porém, nessas duas linhas são diferentes, tá? Cada linha tem o seu valor. Beleza? Alguns detalhes a mais sobre essas superfícies equipotenciais. Primeiras propriedades. As linhas de força, que são essas linhas de campo aqui, elas são sempre abertas. Ou seja, você nunca vai ver essa linha encontrando com essa aqui. Certo? Linhas de força, essas linhas de campo elétrico, sempre são abertas, elas nunca vão fechar. Beleza? Duas linhas de força nunca se cruzam, ou seja, essa linha aqui, ó, de campo, que chamamos de linha de força, elas nunca uma vai tocar a outra. Nunca você vai ver essas duas linhas vermelhas se tocando. Aqui também. Nunca. É impossível duas linhas de campo se tocarem. Tá? Então, ó, elas vão ser sempre abertas, elas nunca vão se fechar. Você nunca vai ver isso aqui formando um círculo, ou um quadrado, ou um triângulo. E essas linhas, elas nunca vão se encontrar, elas nunca vão se tocar. Elas podem até se aproximar e se afastar, mas elas nunca vão se encontrar. Beleza? Elas nunca vão se cruzar uma pela outra. Terceira propriedade. As linhas equipotenciais podem ser abertas ou fechadas, como no caso aqui. Ó. Essas linhas aqui são abertas, ela nunca vai se encontrar com o outro lado, ela nunca vai formar uma figura. Já essa aqui, ela se fecha, tá? Na forma de um círculo. Então, as superfícies equipotenciais, elas podem ser tanto abertas quanto fechadas. Ela não tem problema com isso. As únicas que têm problema com isso são as linhas de força, ou seja, as linhas de campo. Ao percorrer uma linha de força, que é essa em vermelho, no sentido dela, notaremos que o potencial vai decrescendo. Então, aqui, ó, se eu pegar o potencial aqui e o potencial aqui, esse potencial vai ser maior que esse. É isso que eles estão falando. Conforme eu vou andando na linha de força, o potencial vai decrescendo, vai diminuindo o valor. Tá? Então, o potencial aqui é maior que aqui, e o potencial aqui é maior que esse aqui. Então, conforme você vai andando nessa linha de campo, o potencial elétrico vai diminuindo. Essa é a quarta propriedade. A quinta propriedade é a seguinte: linhas de força e linhas equipotenciais jamais poderiam ser coincidentes. Ou seja, você nunca vai ter uma linha equipotencial e uma linha de campo andando do mesmo jeito. Tá? Andando na mesma direção e no mesmo sentido. Você nunca vai ver elas andando na mesma direção e no mesmo sentido. É isso que eles estão dizendo. Então, linhas de força e linhas equipotenciais jamais poderiam ser coincidentes, ou seja, seriam iguais, seriam idênticas. Beleza? Vejam aqui, ó, aqui a linha de campo sai e a superfície equipotencial forma um círculo. Aqui as linhas de campo estão formando esse movimento aleatório e as linhas equipotenciais vão aqui em outra direção, completamente diferente. Aqui, ó, você tem as linhas de campos indo todas aqui para a direita, de forma paralela, e as superfícies equipotenciais aqui são perpendiculares. Então, elas nunca vão coincidir. Tá? Você nunca vai ver uma superfície equipotencial e uma linha de campo, uma linha de força, todas indo juntas para a mesma direção, no mesmo sentido. E tal. Sempre elas vão sempre vão formar um ângulo de 90 graus, essas duas. Beleza, pessoal?